Pergunta 85 do nosso Catecismo Maior, o Catecismo Maior de Westminster, você pode abri-lo. Na pergunta 85. Lerei a pergunta, os irmãos leem a resposta. Em sendo a morte o salário do pecado, por que então os justos não estão livres dela, visto que todos os seus pecados foram perdoados em Cristo? Resposta. Perceba que a pergunta 85, ela dá continuidade ao tema que nós tratamos na última quarta-feira. Na última quarta, se você voltar um pouco, vai observar aí na pergunta 84, verá que o assunto tratado foi acerca se todos os homens morrerão. E nós vimos que a resposta para isso, ela é sim, em termos gerais, mas com as exceções que já aconteceram e que ainda acontecerão. As exceções citadas foram tanto no caso do Antigo Testamento, no caso os dois casos do Antigo Testamento, de dois homens que não provaram a morte, mas foram assim trasladados em vida. E nós também sabemos que aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar também não experimentarão a morte, mas serão também transformados em corpo de glória. Pois bem, salvo essas exceções, todos os homens, sim, experimentarão a morte, provarão a morte. Nós também vimos que a morte, ela é uma consequência do pecado, e isso você encontra de forma muito clara em toda a Bíblia, já no seu início, quando o Senhor Deus fala para Adão, advertindo acerca do seu dever em obedecer ao Senhor e assim guardar a sua lei, não comendo do fruto que Deus disse para ele não comer, e a consequência foi muito diretamente dita a Adão: se você comer, no dia que você dela comer, você certamente morrerá. Deus anunciou isso já no princípio, que o pecado ele levaria à morte. E em toda a palavra de Deus se encontra isso. Ainda que não necessariamente quando alguém peque, essa pessoa de forma imediata, ela experimenta a morte física ali, mas a ideia, no seu sentido primário, é que a morte passou a todos os homens como um julgamento por conta da sua desobediência. Pois bem, nessa pergunta 85, nós temos aqui essa menção feita mais uma vez ao salário. Veja, logo no início a pergunta: em sendo a morte o salário do pecado. Então, mais uma vez, o nosso catecismo trabalha aqui a questão de morte, salário e pecado aqui. E a pergunta talvez para você seja clara, mas nunca é demais nós enfatizarmos as verdades do Senhor. O que significa, então, o salário aqui nessa pergunta do catecismo? Ora, vá lá para Romanos capítulo 6, como nós vimos na semana passada, e eu peço que você leia o versículo 23, Romanos 6, 23. Amém. Veja, a imagem que o apóstolo Paulo traz às nossas mentes com essa declaração em Romanos 6, 23, e o catecismo faz agora aqui com essa menção, é exatamente a de uma pessoa que ela recebe algo em troca daquilo que ela fez. Então, pense num trabalhador. Qualquer trabalhador, como diz a própria palavra de Deus, ele é digno do seu salário. Alguém que trabalha necessariamente deve receber por aquilo que faz. Todo trabalhador
é digno do seu salário. De tal forma que nós não podemos dizer que o salário é um mero favor, como se o patrão estivesse concedendo ali um favor ao seu empregado. É claro que não. É claro que não. O salário está vinculado à ideia do trabalho prestado. E uma vez prestado esse trabalho, é justo e é bom que o trabalhador receba aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe compete. Sendo assim, com essa imagem na mente que a Bíblia traz para nós, e o nosso catecismo enfatiza aqui, você deve usar essa ilustração para pensar acerca do que é o pecado, no caso da relação do pecado com a morte. O que é a morte? A morte é o salário do pecado. Uma vez o pecado tendo sido praticado, uma vez ele tendo acontecido, a consequência dele, o seu pagamento, a sua retribuição é a morte. A morte. Veja a importância de você ter pecado e morte, essas duas ideias atreladas, nunca separadas, tá? Uma é a consequência da outra. A Bíblia faz isso e o nosso catecismo faz isso daqui também. Mas veja o início da resposta à pergunta que nós estamos trabalhando, que é 85. Diz assim: os justos serão libertados da morte no último dia. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Ou seja, se você observar, e aqui citando o nosso comentarista, o Johannes Gerhard dos Vos, a pergunta do nosso catecismo aqui, o que ela trabalha? Qual é o seu ponto principal aqui de abordagem? O problema é o seguinte: por que é que o crente, alguém que de fato creu no Senhor, deve morrer? Por que isso ainda acontece? Esse é o ponto aqui da pergunta. E a resposta a essa pergunta, a esse problema sendo trabalhado, é dado já no seu início. Os justos serão libertados da morte no último dia. Mas o ponto é, por que é que eles têm que morrer? A resposta para isso, de forma específica e direta, a Bíblia não nos apresenta. Veja, nós temos sim alguns textos que vão dar indicativos disso, mas não há uma resposta exata. Deixa eu ser mais claro. Se alguém creu no Senhor, se arrependeu de fato dos pecados, foi convertido a Cristo, por que é que essa pessoa não é imediatamente levada ao céu? Por que é que ainda é necessário passar pela morte? Por que isso ainda acontece? Bem, a resposta última que nós devemos dar, à luz da palavra de Deus, é que, assim como outras coisas, aprove ao Senhor que assim acontecesse. Deus determinou isso, e isso redundaria em maior glória ao seu nome. Na verdade, não apenas com relação a experimentar a morte, mas imagine outros sofrimentos que nós precisamos ainda enfrentar em nossas vidas. Mesmo depois da conversão acontecer, nós ainda lidamos com o sofrimento, com relação à saúde, emocional, relacional. A morte é mais um desses. Então, nós ainda lidamos com isso. E a resposta é, por que é que você, depois de convertido, não é imediatamente já, depois de santificado, glorificado, e assim habita com o Senhor para todo sempre? Porque Deus, em seu plano redentivo, que Ele ali determinou na eternidade passada, aprove ao Senhor que quando esse plano se desenrolasse, os seus que viriam à fé teriam sim que, depois de serem convertidos, ainda experimentarem, viverem toda uma vida. Na verdade, alguns, nem todos vivem muito tempo, mas enfim, de forma geral, as pessoas ainda precisam caminhar na sua vida cristã, servindo a Deus e lidando com ainda as consequências do pecado. Então, a resposta de forma mais resumida aqui é: aprove ao Senhor ser assim. Está de acordo com a sua soberania. Ele determinou que assim o fosse. E lembre-se que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Isso não é um mero jargão. A Bíblia declara isso.
Logo, essa é a palavra de Deus dita a nós. Se Deus determinou que fosse assim, então isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. Está de acordo com a sua santa vontade. E agora, por mais que nós não entendamos porque tantas coisas acontecem, inclusive por que ainda temos que lidar com tanto sofrimento, isso o que nos faz descansar é sabermos que o nosso Deus está no controle e isso está de acordo com o seu plano. Nada está acontecendo por acaso, nada está acontecendo de forma alheia à vontade de Deus, mas Deus guia todo o processo e o seu nome está sendo e será mais exaltado dessa forma. Perceba que essa pergunta que é feita com relação à morte, ainda temos que experimentá-la, o porquê disso, ela se encaixa em outras coisas, do tipo, por que é que Deus decretou a queda de Adão? Por que é que Deus decretou a queda dos anjos maus, no caso do diabo e seus anjos? Por que isso aconteceu? Ora, o que vai ser a resposta última para nós, sempre, à luz do que nós temos de revelação, é a vontade soberana do nosso Deus, que isso iria glorificar o seu nome. Essa é a resposta mais simples, direta e bíblica que podemos dar para essa questão. Aprove ao Senhor ser assim. Só que você não pode simplesmente dar essa resposta à parte de quem Deus é. Quem Deus é, irmãos? Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Se você entende quem Deus é nesse sentido, na sua revelação, que o seu caráter é santo, é perfeito, ele é justo, ele é bom, nada do que ele faz tem malícia, tem maldade, tem injustiça, nada do que ele faça está errado, então você entende que a sua vontade, ela é boa. Ela é boa. Mesmo que você não consiga compreender todos os seus pormenores. Pois bem, aprove ao Senhor que mesmo depois de nossa conversão, ainda experimentássemos a morte. Mas observe a resposta do catecismo, e como nós ouvimos em 1 Coríntios 15, 26, os justos serão libertados da morte no último dia. O que significa isso? Que há uma promessa do nosso Deus para nós com relação a isso. Ela ainda acontece, ainda temos que lidar com ela, mas ela terá um fim, meus irmãos. E veja a sequência do catecismo. E mesmo mortos estão livres do seu aguilhão e maldição. Agora vá para, ainda em 1 Coríntios, só no capítulo 15, mas vá para o versículo 55. O 55 e até o 57, leia aí. Do 55 ao 57. Pode ler. Veja o versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aqui você precisa entender. O aguilhão aqui, essa palavra no original, ela tanto faz referência à picada de um inseto, no caso de uma abelha, por exemplo, né, de um inseto que ataca, de uma abelha, como também faz menção aqui à ideia de uma arma letal. E é essa imagem que o apóstolo Paulo está usando aqui. O aguilhão da morte é o pecado. Significa isso? O pecado provoca a morte. O pecado provoca a morte, como nós temos ouvido com relação também a ser a morte, seu salário do pecado. E em seguida, quando ele fala aqui sobre a força da lei, a força do pecado é a lei, não entenda isso como se Paulo estivesse dizendo que a lei por si só ela é má, de forma nenhuma. O próprio Paulo falou aos romanos que a lei é boa, a lei é santa. Só que veja, a correlação entre lei e pecado nesse texto aqui, como aparece em outros textos também, é a ideia de desobediência à lei. E a lei, sendo desobedecida, é o quê? Pecado. A transgressão da lei é pecado. E uma vez que alguém quebra a lei de Deus, ela se coloca debaixo da maldição de Deus. A consequência é essa. Pois bem, veja a ideia. O aguilhão da morte, que é o pecado,
que espeta, que como arma letal corta, que fere, provoca a morte. É o que o pecado faz. Mas o versículo 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Filho de Deus, na cruz do Calvário, ele foi espetado pelo aguilhão. Ele, por causa do nosso pecado, ele experimentou o aguilhão da morte. Ele sofreu ali a punição em nosso lugar. Portanto, nós seremos livres da morte por causa da morte de Cristo. É a morte de Cristo por pecadores que nos livra, que livra estes mesmos pecadores da morte eterna. Da morte eterna. Nunca mais provaremos morte alguma depois de nossas mortes por causa da morte de Cristo. Veja a diferença com relação ao ímpio. O ímpio, ele não apenas experimentará a morte aqui, mas também a morte eterna, como a Bíblia chama a segunda morte. É morte agora e morte eterna. Eterna. Os crentes não, só precisam passar pela primeira morte. E como veremos, essa morte, ela ainda assim, para os crentes, não é algo, em última instância, não é algo ruim. Será, na verdade, algo que Deus usa para nos levar a Ele. Na sequência diz assim, do catecismo: apesar de morrerem, é dito, isso procede do amor de Deus para os livrar perfeitamente do pecado e da miséria, e os capacitar a uma comunhão mais profunda com Cristo na glória em que entram de imediato. Vá lá para Isaías, capítulo 57, versículos 1 e 2. Veja aí como no caso dos justos, a morte decorre do amor de Deus. E agora vá para Apocalipse 14, versículo 13. E agora Efésios 5, 27, que foi pregado no último domingo à noite aqui. Efésios 5, 27. Então vamos lá. Com esses textos em mente, vamos trabalhar essa questão aqui do catecismo. A morte para aqueles que estão em Cristo, ela acaba tendo um outro significado, passa a ter um significado até de demonstração do amor de Deus para conosco. Então vamos lá. Primeiro, então, por que a morte ela é para o cristão, para o justo? Em primeiro lugar, a morte é para o justo a consequência do pecado, ou seja, o efeito do pecado na pessoa humana. Lembre-se que mesmo que nós tenhamos sido libertados da culpa do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós ainda temos que lidar com as consequências do pecado. E uma delas, no caso a mais terrível, é a morte. Então, é uma consequência que nós temos que lidar. Isso, na verdade, não é apenas com relação à morte, mas pense um pouco com relação antes da sua conversão. Provavelmente, todos aqui já tiveram que lidar com algum tipo de consequência de atos cometidos antes da conversão e que você teve que lidar com eles depois da sua conversão. Ou seja, a sua conversão não lhe isentou dos atos que você cometeu antes da sua conversão. Não estou falando que você não foi perdoado por Deus, é claro que você foi, se você se arrependeu, mas as consequências do seu pecado ainda tiveram efeito.
Você teve que lidar com elas. Então a morte, desde a queda do homem, é esse efeito que tem perdurado e será assim até a volta de Cristo. Em segundo lugar, a morte é para o justo um sinal e penhor do amor de Deus. É um sinal e penhor do amor de Deus. A gente não costuma pensar na morte assim, não é? É impressionante. Nenhum de nós, de forma geral, a gente não pensa assim acerca da morte. E aí entenda, isso não é, o catecismo não está fazendo isso, a Bíblia não faz isso, não é um glamorizar da morte, como se não estivesse vendo nela o seu horror e também os seus malefícios. É claro que existe. É o salário do pecado, irmãos. Só que para o justo, para o crente, como eu disse, ela passa agora a ter um outro significado. Você não pode só ver aquilo de ruim na morte, somente aquilo que é mal na morte, que de fato ainda é, mas como um justo, como um cristão, você tem que começar a observá-la com uma outra perspectiva, à luz da pessoa e da obra de Cristo. E como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo trata da ressurreição de Cristo, essa doutrina que ele defende aqui tão fortemente, tão enfaticamente, e mostra a ressurreição dos justos baseada nesse fato que Cristo ressuscitou, logo nós também iremos ressuscitar. Nesse texto, ele mostra para nós também o fato de que a morte para o justo, ela passa agora a ser uma demonstração de que Cristo ele é vitorioso sobre ela, e isso também nos garante a nossa vitória sobre ela. Não é o fim, é isso que eu quero dizer. Não é o fim. Um cristão jamais pode ir lá para a morte de um outro justo, de um outro cristão, como sendo o seu fim. Não é. Não é. A vitória de Cristo sobre a morte nos lembra dessa verdade. Mas o ponto aqui do catecismo, um sinal e penhor do amor de Deus. Do amor de Deus. Mas como observar isso, pastor? Como? Ora, irmãos, a gente é tão apegado a essa vida, nessa era atual, e a gente não consegue imaginar por causa disso. É claro que viver é bom e Deus nos fez para isso, para viver para a sua glória. Mas a gente ainda está numa condição de pecadores. Não se esqueça disso. A sua condição hoje, certamente, ela é melhor do que antes da sua conversão. Sim, não tenha dúvida quanto a isso. Hoje, em Cristo, você está numa condição incomparavelmente melhor do que estava sem Cristo. Só que, incomparavelmente, infinitamente melhor, será quando você estiver glorificado. Porque não haverá mais pecado. Não haverá mais dor, não haverá mais nada que lhe impeça de servir a Deus perfeitamente. Então, quando você para pensar nisso, você vê a demonstração do amor de Deus para conosco. Nós não viveremos para sempre na condição de pecadores e enfrentando as consequências do pecado em nossas vidas. Isso terá um fim, e esse fim se dará na nossa morte. Porque de forma imediata, os justos têm as suas almas aperfeiçoadas por Cristo, pelo seu Santo Espírito, e passam a habitar com Deus nos céus. Então isso é uma demonstração de amor de Deus, do amor de Deus. Além disso, ela é um benefício para o crente, não um malefício. Isso não quer dizer que a morte do corpo não seja por si mesma uma coisa pavorosa, mas significa que o resultado dessa morte trará um real benefício para o crente. Como eu disse, a gente não vai glamorizar a morte. É claro que ela continua sendo algo ruim em si mesma, ela é ruim. O que eu estou dizendo é que, através dela, Deus a usa como um instrumento para o justo, para o crente, para ser algo que o conduz à sua presença. E aí vem aqui essas verdades acerca do que eu estou falando, da consequência da morte. Primeiro, com relação à morte, o crente passar por ela, o que ele experimenta? O crente está na presença visível de Cristo na glória. Você consegue imaginar isso? Paulo fala isso em Filipenses, que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar aqui. Se você morrer hoje, você que está em Cristo, você morreu hoje, você vai de forma imediata, irmãos, imediatamente
à presença de Cristo. Imediatamente à presença de Cristo. Eu disse que o catecismo não tem a intenção de glamorizar a questão da morte, de forma nenhuma. Mas para pensar um pouco no contexto em que ele foi escrito. Ele foi escrito no século XVII, pelos puritanos. E aqueles homens tinham que lidar com a morte de forma muito frequente. Era muito presente a morte na vida deles. Muitos tinham vários filhos, na verdade a maioria tinham vários filhos, e perdiam seus filhos, boa parte desses filhos, na infância. Muitos puritanos perderam suas esposas também, a ponto de... Tem puritano que casou com 2, 3 vezes, por terem ficado viúvos. Um nível de doença muito grande, tratamento precário naquela época. Então a morte era eles mesmos, muitos deles morreram cedo, em nossa perspectiva. Então esse tema ali, para eles particularmente, era muito vívido, muito real. Eu já comentei aqui uma outra vez que era muito comum também, se você pesquisar, verá isso, que era muito comum, próximo à igreja, a um local onde havia ali uma reunião, né, um culto acontecia, os cemitérios serem construídos, cemitérios serem próximos aos templos. De tal forma que os crentes, quando iam cultuar a Deus, estavam se deparando frequentemente em sua imagem, aos seus olhos, vendo ali o seu destino. Não o final, não o último, mas de seus corpos, enquanto estivessem com o Senhor na glória. Mas a gente, e veja como esse processo aconteceu, né? Cada vez mais é comum os cemitérios serem construídos longe, mais longe possível da cidade, em lugares mais remotos, mais distantes. Eu não estou entrando aqui na questão, no mérito em si de fazer isso como se fosse pecaminoso, não é esse o ponto. É apenas dizer para você que existe uma tentativa do homem de tirar esse tema, de uma dificuldade de lidar com isso, querer afastar isso do nosso meio. Quando é impossível. É impossível. Quando você menos espera, falece alguém na sua família. Quando você menos espera, morre alguém na sua igreja. Quando você menos espera, você adoece e você se vê numa situação de que pode acontecer com você. É impossível você fugir disso. Impossível. Então, uma vez que você não tem como lidar, não tem como fugir desse tema, mas tem que lidar com ele, como qualquer outro, você precisa lidar com ele de forma bíblica. Biblicamente, você lida com a morte. Eu não estou fazendo uma apologia a ela, mais uma vez eu quero repetir isso, mas é você encará-la em Cristo. Essa é a ideia. Encará-la em Cristo, que é vitorioso sobre ela. É assim que você encara, como qualquer outro assunto. Por mais espinhoso e difícil que ele seja de lidar, porque de fato ele é. E para alguns de nós, ele é bastante difícil de lidar. Sendo assim, pare para pensar agora. Se eu morrer hoje, se eu morrer agora, eu irei à presença do meu Senhor e do meu Salvador. O que seria melhor para você hoje, que você vai fazer depois daqui, do que isso? O que seria? Ir para sua casa e descansar? Assistir um bom filme? Momento de comunhão com a família? Intimidade com a sua esposa? O que seria melhor do que isso? Qualquer resposta que você der, que não seja estar com o seu Senhor, certamente ela será pecaminosa. Isso não significa dizer que você vai deixar de preservar, de lutar pela preservação da sua vida. A Bíblia não diz isso. A gente é chamado por Deus para preservar a nossa vida e nosso próximo. O sexto mandamento implica nisso. Não matarás. Mas com essa consciência de preservação da nossa vida e do nosso próximo, ao mesmo tempo, sem ser uma contradição, mas verdades complementares. Eu entendo que a minha vida, ou como diz o salmista, a tua graça é melhor do que a vida. A tua presença maravilhosa é melhor do que a vida. A glória de Cristo é melhor do que a vida. Na verdade, só há vida em Cristo. Em Cristo. Segundo, porque os pecados e as tentações do seu próprio coração e as perturbações da vida terrena foram deixados
para trás. Aqui a ideia é a comparação entre a glória celestial e a nossa vida terrena. Então, quando o crente passa pela morte, ele também tem que lembrar disso, de que quando isso acontecer, todos os seus pecados e as suas preocupações e perturbações dessa terra irão se acabar instantaneamente. Não, isso mais uma vez não é uma defesa aqui de que você deva desejar a morte como em detrimento de viver. Não, isso não pode acontecer. Você luta pela vida, você preserva a vida, você vive para a glória de Deus e espera nele que no seu tempo, o seu dia marcado por Deus para que isso aconteça, venha se concretizar. Mas é com as duas coisas em mente. Eu quero viver o máximo possível nessa terra para a glória de Deus, servindo, preservando minha vida, do meu próximo, mas consciente de que quando chegar o dia que Ele marcou, eu vou de braços abertos para o seio do meu Senhor, com uma das consequências em mente: o pecado terá um fim na minha vida de forma imediata. Meus irmãos, que maravilha! Se você tem o mesmo problema que eu, e de fato você tem, lida com o pecado diariamente, você sabe o quanto você anseia por isso. Quantas vezes, pensamentos que nós nem estamos nutrindo, surgem em nossos corações, pecaminosos. E você fica pensando, como é que isso passou na minha mente? Como é que eu pude dar vazão a isso? Como é que eu pude proferir essa palavra? Como é que eu pude fazer tal coisa? Dizendo ser um cristão. Mas isso terá um fim. Isso terá um fim. Terceiro, porque as fraquezas do seu corpo, o cansaço, as enfermidades, as doenças e a dor já não existirão. Que promessa gloriosa também, meus irmãos. Que promessa gloriosa. Às vezes comentando com algumas pessoas próximas a mim, familiares, né? Falando da diferença que eu sinto hoje em dia, e olha que relativamente eu ainda tenho uma idade não tão avançada, mas quando eu comparo com a minha adolescência e infância, eu vejo a diferença gigantesca que é com relação ao corpo. O corpo ele vai sentindo com o passar do tempo. E você que tem a minha idade ou é mais velho do que eu, sabe ainda o quanto é isso. O tempo vai passando e você vai vendo o desgaste natural acontecendo no seu corpo. As dores, as enfermidades, é mais fácil você adoecer, é recorrente você adoecer. Por mais que você se cuide, ainda bem, isso tem hoje uma facilidade maior quando comparado a quando você era mais novo. Até a sua recuperação era mais rápida. Hoje em dia, demora muito tempo para você se recuperar. E o que é isso? Os efeitos do pecado. Pois a palavra de Deus nos lembra nessa noite que isso também terá um fim. Imediatamente após a nossa morte. O nosso corpo vai à sepultura e a nossa alma volta para o nosso Deus, glorificada. E ali, a nossa alma santificada não terá dor nenhuma. E quando houver a ressurreição, corpo e alma reunidos novamente em sua plenitude, também não iremos mais experimentar nada disso. Contudo, por mais que essas promessas sejam gloriosas, sim, e animadoras para os nossos corações, eu quero que você não perca de vista o principal ponto: estar com Cristo. Ver Cristo, abraçar Cristo, ter comunhão com Cristo. Essa é a maior das glórias. Como disse já certo autor, de forma nenhuma, se você pensar num céu sem Cristo, esse céu vira inferno. Céu só é céu por causa de Cristo. Cristo é o nosso motivo, a nossa razão de vivermos e com quem nós queremos habitar para todo sempre. Não ter mais dor, não ter mais tristeza, não ter mais pecado, são as consequências benéficas disso, maravilhosas disso. Mas o centro disso, o ápice disso, é estar com o nosso Senhor. É isso que a sua alma anseia nessa noite? Estar com o Senhor para todo sempre? Se você olhar dessa maneira, pelas lentes da palavra de Deus, isso vai te ajudar tanto
a lidar com a morte de forma pessoal, como também com relação ao seu próximo. Eu costumo dizer isso e eu vou, talvez, acho que eu já falei aqui, então eu vou repetir essa mesma verdade. Eu entendo isso ser uma verdade sim, na verdade uma aplicação da verdade divina. Se você entende dessa forma, olha para a morte desse jeito, e você passa por um luto onde perdeu um parente crente, de fato você sabia, até onde você sabia, eu digo, claro, nunca temos como saber com certeza, só Deus sabe, mas pelo testemunho da pessoa, ela era uma pessoa que cria no Senhor, o crente que fica não pode se desesperar no funeral. Não pode. Isso é uma aplicação da verdade. Eu sei que isso acontece em alguns casos, mas não deveria acontecer. Não deveria. Se você sabe dessas verdades aqui, e você passa pelo luto, chorar é normal, se entristecer é normal, a saudade fica, a dor é grande, isso tudo é normal. Eu estou falando daquelas coisas que acontecem em alguns funerais, não poucos. Eu vou me jogar junto, não é? Você já deve ter visto isso. Eu já vi algumas vezes. Mas vi isso num contexto ímpio. Ímpio. Se abraça com o caixão. Engraçado não, interessante é que muitas vezes são pessoas que durante boa parte da vida trataram aquela pessoa que morreu de forma muito desprezível. Não honraram o pai, não honraram a mãe como deveria, enfim. E aí quando perde, sente a dor ali, pelo menos momentânea, como eu já vi acontecer, o filho fez isso com relação ao pai, mas com menos de um mês já estava em festa, saindo para a festa. Você vê que é algo só mesmo pontual ali, talvez um remorso, provavelmente um remorso mesmo, não um arrependimento verdadeiro. Mas um crente que perde um outro crente, por mais que a dor seja grande, há consolo. Há consolo. O desespero não pode bater ao nosso coração. Eu estou falando do desespero. O desespero, a ideia é essa, é de não ter esperança. É isso que significa desesperar-se. É não ter esperança. Mas que um crente não pode ter esperança? Você perdeu alguém nesse sentido aqui na terra, mas você sabe, ele está com o Senhor. Ele está com o Senhor. Então, a dor, ela acaba sendo ali consolada pela mão do Senhor, pela boa mão do Senhor. Deus diz, Ele está comigo na sua palavra. Então, você é consolado por isso. Você sente, você sofre o luto, mas você descansa nas verdades e no caráter de Deus. Agora, para fazer isso, é necessário que você conheça a revelação divina. Eu enfatizo esse ponto porque agora, nesse momento, você pode não estar enfrentando esse tipo de situação de luto. E tomara que demore muito para você ter que lidar com isso. Contudo, se você viver muito tempo, você terá que lidar com isso. Você já teve que lidar e terá que lidar outras vezes ainda. Quanto mais tempo você viver, mais você lidará com essa questão. Seja com familiares, com parentes, com amigos, enfim, isso vai acontecer. E quando acontecer, você precisa se firmar no que Deus diz. Tanto com relação ao justo, que está com o Senhor, e você é consolado por isso, porque eu sei que outra pergunta para você levantar é a seguinte: reverendo, como é que a gente faz então quando um ímpio morre? Qual é o consolo? Há consolo para o meu coração, crente? Se eu perco alguém que eu amo que é ímpio, há consolo. Há consolo. O consolo é a justiça de Deus, a sua santidade e a sua soberania. Eu não estou dizendo com isso que o consolo anula a dor. Não é isso, a dor existe, mesmo quando você perde alguém crente. O consolo, ele vai te dar força em meio à dor, vai te sustentar na dor. É essa a ideia. Você é amparado por Deus no meio do sofrimento e percebe a sua presença. Para que isso aconteça, tem que conhecer quem Deus é. E só conhece quem Deus é pela sua revelação. Senão, a consequência é você agir de forma a se irar contra Deus, quando você não conhece Deus, colocando culpa no Senhor.
quando alguém morre, lembre-se disso. Ele morre por causa do salário do pecado, que foi já ali estabelecido no princípio. Nossos pais caíram em pecado. E todos nós temos pecado também. Então você tem que pensar, essa pessoa morreu, seja ímpio ou não, seja justo ou ímpio, morreu porque Deus é justo. Ele estabeleceu isso, a punição ela aconteceu e ele experimentou aquilo que lhe cabia. Ele recebeu o pagamento, o salário justo pelo seu pecado. E se ele não creu no Senhor, é porque ele, de fato, nunca se arrependeu dos seus pecados e não deu ouvidos ao Evangelho. Você é consolado de toda forma, na justiça divina, na misericórdia divina, na santidade divina, no amor divino, enfim, em todo o caráter de Deus. É assim que a gente lida com a morte. Quer dizer, de forma bem resumida aqui, é claro, nosso ponto aqui. Concluindo, uma última questão aqui sobre esse ponto da ressurreição. Diz assim, com relação à comunhão. Eu já li essa questão da comunhão. É com relação ao benefício que nós experimentamos. Diz assim, a morte do corpo é benefício para o crente porque transporta-o desse ambiente de pecado e miséria para um ambiente perfeito de paz e descanso celestiais. O crente, ainda que justificado, adotado e em processo de santificação, jamais poderá ser plenamente feliz e abençoado neste mundo por causa da onipresença do pecado e do sofrimento em toda parte e em seu próprio coração. A morte arranca o crente desse vale de lágrimas e põe-no imediatamente na glória celestial, na presença de Cristo. Como disse nosso catecismo aqui, e da miséria os capacitar a uma comunhão mais profunda com Cristo na glória em que entram de imediato. Vá lá para Lucas capítulo 23, Lucas 23, 43 e depois Filipenses 1, 23. Lucas 23, 43. E Filipenses 1, 23. Amém. Esses dois textos, eles servem para fundamentar essa verdade, de que a morte, quando acontece na vida de um crente, de forma imediata ele vai à presença de Cristo. Os dois textos, eles combatem a heresia adventista do chamado sono da alma. Defendem que quando alguém morre, essa pessoa não vai de forma consciente e imediatamente à presença de Cristo, mas fica no estado de dormência, dormindo até a volta do Senhor. Mas observe que os dois textos claramente falam isso. Cristo falou para aquele ladrão ao seu lado que se arrependeu, que estaria imediatamente com ele, em sua presença gloriosa. E Paulo fala isso também em Filipenses, quando compara o estar aqui e trabalhando para Cristo, servindo na pregação do Evangelho, mas seria muito melhor estar com o Senhor imediatamente em sua presença. Que esse seja o nosso desejo, meus irmãos. Jamais indo contra a vida, lutando por ela, mas sabendo de que quando ela acabar, estaremos com o Senhor para todo sempre. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, pelas verdades eternas do Senhor, que o Senhor nos lembra nessa noite. Sabemos que o pecado causou a morte e são coisas ruins. Nós lidamos com dificuldade muito por conta disso, Senhor Deus, porque nós fomos criados por Ti para vivermos, para habitarmos com o Senhor para todo sempre. E, infelizmente, nossos pais caíram em pecado e assim todos nós caímos juntamente com eles. Ó Deus, mas também nós temos dificuldades por conta de nós não entendermos a revelação do Senhor e sabermos que o Senhor nos diz em sua palavra. O Senhor nos diz,
forma tão amorosa, que a morte, ainda que seja ruim, ela, para nós crentes, ganha um novo significado por causa da vitória de Cristo sobre ela. Ela se torna o nosso transporte para a Tua presença, Senhor. Ó Deus, que nós jamais venhamos a fazer a apologia da morte, mas ao mesmo tempo também sermos conscientes de que quando ela bater a nossa porta, nós estejamos certos de que nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. E assim estaremos com o Senhor para todo sempre. E seremos livres do pecado, das misérias, das dores. Estaremos com o Senhor em perfeita santidade. Ajuda o Teu povo, ó Deus, a ter essa consciência, esse conhecimento. E também a lidar com ela, com relação às demais pessoas que lhes cercam. Para que sejam consolados, não somente agora, mas principalmente quando lidarem com o luto, que nesse momento as verdades do Senhor venham às suas mentes, inundem seus corações e que consolem suas almas, de todos nós aqui e daqueles que ouvem nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém.